Meio-dia e meia, na coluna do médico Jean Abreu Machado, agora no Extra Meio-Dia, ele vai falar sobre hipertensão. Doutor Jean, boa tarde. A minha primeira pergunta muito me importa. A hipertensão é uma doença só de pessoas idosas? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Extra Meio-Dia. Sempre um prazer. Então, ela não é uma doença só de idosos. E hoje a gente vai ter uma conversa bem legal. A gente vai falar sobre causas, sintomas, tratamento, como evitar, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar assim, é que a hipertensão ela tem um caráter genético muito importante. Então, se você tem pais que têm hipertensão, a sua chance ela é aumentada. Mas não só a genética, existem outros fatores externos que podem levar à hipertensão. Alguns que muitas pessoas nem sabem, né? Poluição, o estresse, etnia, né? Pessoas de raça negra, asiáticos têm uma maior prevalência de hipertensão. Algumas doenças, né? A apneia obstrutiva do sono, que inclusive é um assunto bem interessante e pertinente para a gente tratar em outro programa, hipertireoidismo, por exemplo, e um fator que é o problema do brasileiro, que é o fator alimentar. Então, assim, a nossa prevalência aqui estima-se que 30% dos brasileiros tenham hipertensão. E os sintomas, né, que a gente sempre espera que uma doença seja acompanhada de sintomas. E o grande problema da hipertensão é que muitas vezes ela é dita silenciosa, ou seja, a pessoa já tem níveis pressóricos elevados e não sente nada. É que mesmo que a gente não tenha nada, pelo menos uma vez por ano, a gente faça um acompanhamento médico, ou seja, que a gente meça a pressão. Ah, doutor, aquele aparelho que eu tenho em casa serve? É importante que isso seja feito por um profissional, se não pelo médico, enfermeiro, né? Às vezes tem algumas feiras que a gente passa na rua, algumas campanhas de algumas clínicas, passa ali e medir a pressão. Como é feito o diagnóstico da pressão alta? Ela é feita, como eu falei antes, pelo médico, precisa de mais de uma visita ao consultório, e aquele nível mágico, né? O 14/9, né, que a sociedade médica considera acima desse nível a pessoa hipertensa quando de mais de uma consulta, geralmente 3. A sociedade americana já está querendo baixar esse limiar para 13/8, o que já colocaria mais pessoas nesse nível. Mas qual a pressão normal? É aquele clássico 12/8, né? E é muito comum a gente ouvir as pessoas no consultório dizer assim, não, mas a minha pressão normal é um pouco mais elevada. Não existe isso, né? A pressão normal ela é 12/8. Inclusive, a medicina, a ciência, classifica níveis acima de 12/8, como antes a gente chamava de pré-hipertenso. Hoje não tem mais essa nomenclatura, mas níveis pressóricos elevados, e são pessoas que estão abaixo da faixa de 14/9, mas que têm mais risco de desenvolver a doença depois com a idade. É claro que ela acaba atingindo o povo mais idoso um pouco mais, porque os nossos vasos eles vão ficando, de certa forma, um pouco mais rígidos. E como a pressão é um cálculo entre o que o coração manda para frente e a resistência que esse sangue leva para passar pelos vasos, essas pessoas acabam desenvolvendo mais com a idade. Mas, se a pessoa se cuidar de maneira precoce, pode ser que não chegue a esse nível. Isso que eu ia lhe perguntar, o que é exatamente a hipertensão? Porque muita gente fala, é o coração, é o sangue e tal, mas na prática a gente não tem ideia de exatamente o que é a hipertensão. De uma maneira, digamos assim, simples da gente explicar isso que eu lhe falei, né? A quantidade de sangue, a força que o coração manda esse sangue para frente e a resistência que esse sangue recebe para ir para frente. A resistência seria essa vasoconstrição dos nossos vasos sanguíneos, principalmente aqueles menores, as artérias menores, arteríolas que a gente chama, né, para o sangue conseguir fazer a volta, irrigar os tecidos e voltar de novo para o coração, pulmão, receber oxigênio e fazer todo o ciclo. É claro que tem um envolvimento maior. Todo mundo mesmo pensa, né, a gente fala assim, os rins. Os rins servem para a gente excretar, né, as toxinas do corpo, mas não, existe, é muito mais complexo. Por exemplo, o rim, ele tem um papel muito importante no controle da hipertensão. O nosso próprio sistema nervoso central tem um papel muito importante na hipertensão. As nossas glândulas têm um papel muito importante também nos nossos níveis de pressão. Então ele é um pouco complexo, mas voltando a falar,
O grande problema é ser essa é uma doença de certa forma silenciosa para algumas pessoas, né? E que vai muito de encontro também com o nosso estilo de vida. Por exemplo, a ingesta de sal, que no brasileiro é muito comum, o brasileiro gosta do churrasquinho, né? Qual é a quantidade de sal recomendada por dia? 5 gramas de sal. 5 gramas de sal é uma colher de chá. Aí vai ter gente que vai dizer, mas é mais ou menos isso que eu consumo. Mas a gente não pode esquecer dos outros alimentos, os embutidos, que são ricos, né, em sódio, por exemplo. Sal não é tudo na soma. Sal não é só o que a gente coloca ali na comida. O pãozinho do dia a dia, né, o inocente pãozinho do dia a dia tem sal, né? O próprio uso, a gente que usa manteiga com sal. Então isso aí tudo são 5 gramas ao total diário, que é o recomendado. Inclusive existe uma dieta, né, que é uma dieta para pessoas que têm hipertensão, que é a DASH, que é do inglês. É uma dieta que ela é rica em alguns sais minerais que são importantes, que vão agir aonde? Lá nos vasos, como a gente falou, causando vasodilatação e diminuindo a pressão. Mas tem outras coisas também que influenciam, por exemplo, sono, né, que a gente, né, tanto fala aqui de dificuldade de insônia, coisa assim, isso aí também pode levar à hipertensão. A apneia obstrutiva do sono é outro fator que pode levar à hipertensão. Ah, mas doutor, qual o problema de eu ser hipertenso? Porque eu não sinto nada, né? Ou então, muito comum no consultório, o paciente, não, o doutor me prescreveu a medicação, mas a pressão melhorou, eu parei de tomar. Não pode fazer isso, né? Justamente porque você não vai sentir nada. Mas o primeiro órgão a sofrer é o coração, né? Com a pressão elevada. A pessoa pode ter problemas cardíacos, um infarto, por exemplo. O que a gente falou no outro programa, né? O popularmente conhecido como derrame, né? A gente falou ali do AVC hemorrágico. A pessoa, além do hemorrágico, inclusive isquêmico, a hipertensão, ela pode causar. Os próprios rins, a pessoa pode ter uma insuficiência renal no futuro, né, e precisar de uma diálise, né, sobreviver com diálise, por causa da hipertensão. Por isso que é muito importante o controle. E o tratamento, num número pequeno de pessoas, às vezes são só tratamentos de suporte, quando é um nível de pressão digamos assim, inicial, né? A dieta, como eu falei, os exercícios, né? Mas muito importante, você não pode começar exercício sem orientação médica e de um professor de educação física, porque é natural que a nossa pressão suba um pouco no exercício, e isso aí acontece um pouco pior no hipertenso. Mas, se o hipertenso fizer esses exercícios de forma com orientação médica, com orientação do professor de educação física, esses níveis eles vão normalizar assim como uma população que não tem hipertensão. E se você trata a hipertensão, os seus riscos eles chegam a ficar iguais a pessoas que não têm a doença. Então, um ponto importante, a hipertensão é uma doença curável? A hipertensão é uma doença que ela é dita que não tem cura, mas ela tem controle, né? Então isso é muito importante. Ah, mas eu ouvi um vizinho meu que ele deixou de tomar a medicação. Talvez com essas medidas como o exercício, a dieta, o sono, ele tenha conseguido controlar e o médico tenha reduzido a medicação. Ou então era um paciente que nem precisava ter entrado ainda no uso de remédios. Mas, por exemplo, numa hipertensão moderada, às vezes o paciente precisa já usar 2 tipos de remédio para hipertensão. Quais são os remédios mais comuns? Os diuréticos, que a gente comumente fala que é o remédio para fazer xixi, né, que controla o volume, mas também controla os vasos. Aí a gente tem uma classe de medicações que vai trabalhar mais na resistência, que é essa que eu falei, da vasodilatação lá periférica, atuando também lá no rim. Então, assim, sempre o tratamento, muito importante, é a orientação médica. E nunca aumente nem diminua a sua medicação da hipertensão, nem deixe de tomar porque você acha que está bem. Se você acha que está sentindo alguma coisa, algum sintoma por causa da medicação, da hipertensão, procure o seu médico, relate para o seu médico o que você está sentindo, ele que vai poder trocar a medicação ou, no caso, lhe orientar um pouco melhor. Para a gente finalizar, então, eu gostaria de pedir, principalmente a questão da alimentação. A gente cada vez mais tem um dia a dia corrido, a gente não consegue se dedicar tanto à alimentação mais saudável. Além do sal, alguns outros alimentos que não são recomendáveis e que podem desencadear a pressão alta. Geralmente, a alimentação, os alimentos industrializados, eles contêm sódio na sua formulação. E assim, aonde a gente vai procurar, então, um alimento que pode ajudar para manter os nossos níveis pressóricos?
nessa dieta que eu lhe falei, a DASH que eles chamam, ela geralmente é uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, onde a gente vai encontrar o magnésio, o potássio, o cálcio, que é tão importante para regular essa que a gente chama de equilíbrio, uma hemeostase do nosso organismo. Homeostase do organismo. Um dia seria interessante a gente falar o contrário, a hipotensão, a hipotensão, é isso? É assim que fala? Isso, hipotensão quando a baixa. pessoa diz que tem pressão baixa, né? Ela é mais rara, né? A gente pode tocar, acho que nesse assunto em um outro programa, ela pode estar associada a algumas doenças também raras, né? Que precisam ser investigadas, mas muitas pessoas, elas têm um nível pressórico um pouco mais baixo, sem significar que seja doença. E às vezes muitas pessoas que acham que têm pressão baixa, elas têm pressão normal, mas elas têm o que a gente chama de reflexo vagal, né? Por calor, por dor, por estresse, elas respondem baixando um pouco a pressão, tontura e às vezes desmaio. Por isso que tem o sal, usa sal. Isso, de colocar, e existe aquela pergunta, o sal embaixo da língua funciona, não funciona? Né? A gente vai responder outro dia, então. Obrigado, doutor Jean. Boa tarde, boa semana. Boa tarde.